Olá pessoal, continuando então aqui a nossa videoaula sobre a disciplina Pesquisa em Filosofia na Sala de Aula. Vamos à unidade 2, ok? Na unidade 1 nós tratamos da pesquisa filosófica, a estrutura de organização, a estrutura do problema, da hipótese, do método. Consideramos uma diferença entre pesquisa filosófica stricto sensu e lato sensu. Consideramos que a pesquisa filosófica acadêmica, de modo geral, costumeiramente, obrigatoriamente até, faz com que o pesquisador em filosofia, em qualquer dos níveis, inclusive, tenha que considerar o substrato histórico bibliográfico, e ao fazer isso ele vai dialogar ou vai perscrutar as respostas que os autores históricos deram aos problemas filosóficos expressos classicamente ou expressos mais modernamente. Tá? Bom, é claro que pesquisadores que fazem pesquisa lato sensu se restringem a uma pesquisa do tipo o que é que fulano disse acerca de um certo problema. É mais ou menos nessa linha, tá? Não é, portanto, uma linha do tipo o que é que eu digo. Eu, como pesquisador, digo a respeito do problema. Não, é o que é que eu digo sobre o que outro ou outros disseram a respeito deste problema. E quando a gente pensa a coisa dessa maneira, nós estamos falando em respostas, né? Porque o que nós pesquisamos, no fim das contas, em autores, é que respostas eles deram aos problemas. E esta pesquisa envolve, eventualmente, nós simplesmente redescrevermos, reconstruirmos o argumento que expressa a resposta desse ou de outros autores, ou de um grupo de autores, eventualmente confutarmos esses autores, ou seja, discorrer negativamente deles para efeito de refutá-los, certo? E por aí vai. Bom, só relembradas e refrescadas essas informações trazidas à mente, a unidade 2 trata da pesquisa bibliográfica como método de pesquisa. Tá? Então nós vamos nos concentrar de maneira mais focada, rápida e brevemente, sobre a pesquisa filosófica como método de pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica como método de pesquisa. Como eu já havia dito antes da unidade 1, não há como fazer pesquisa em filosofia que não considere o substrato histórico. Não é que não há do ponto de vista da possibilidade, não há do ponto de vista das exigências acadêmicas. Ou seja, estamos aqui falando de pesquisa acadêmica, tá? Uma pesquisa individual, uma pesquisa desligada de comunidades acadêmicas é outra história. É por isso que nós não podemos dizer que só pesquisas realizadas ao estilo acadêmico de ter que fazer citação e menção de autores pregressos ou autores contemporâneos, mas de textos pregressos, é que tem valor acadêmico e ali está a verdade. Em qualquer outra coisa está tudo errado, tudo falso, tudo incorreto. Não. Isso é uma asneira do tamanho de um dinossauro. Não tem nada a ver. Tá? O que nós estamos falando aqui é que existem também certas regras de condução da pesquisa que têm a ver com certas exigências sociais. Tá? E uma das exigências sociais é a exigência social acadêmica, que diz que tu deves de alguma maneira venerar os autores. Tá? Se vocês forem fazer pesquisa com qualquer orientador, ele vai indicar coisa por esse caminho. Tá? Ele vai dizer que vocês precisam fazer uma pesquisa em que mesmo que vocês tenham alguns arroubos de originalidade ali dentro, vocês vão ter que pesquisar uma coisa do tipo o que é que eu tenho a dizer sobre o que outros disseram sobre um determinado problema. Suas respostas, sua argumentação, etc. e tal. Okay? Isso nós faríamos mesmo que tivéssemos pretensões originais mais fortes, como no caso da pesquisa filosófica stricto sensu. Por quê? Não é apenas porque há uma exigência social acadêmica, uma exigência de comunidade. Também porque é uma questão prudencial. Não faria sentido eu tentar responder um problema, né, acreditando que ali há algo de original, quando aquela resposta que eventualmente eu estiver dando já foi dada 1000 anos atrás. Tá? Eu vou fazer um pouco papel de bobinho, né? Vai ser uma coisa meio... Tudo bem, eu vou poder mostrar que eventualmente vou poder mostrar que eu fui brilhante, que eu fui capaz de produzir uma resposta brilhante, como brilhante foi a resposta produzida 1000 anos atrás, certo? E eu fiz eventualmente isso em solilóquio, fechado numa cabana na montanha, enfiado numa caverna no deserto. Sim, tudo bem. Mas do ponto de vista de produzir algo que seria uma novidade, isso não aconteceu, né? Eu posso ter mostrado a minha capacidade intelectual, mas eu não consegui mostrar uma novidade, porque essa resposta já havia sido dada. Então, é essencial, no fim das contas, que o pesquisador filósofo, mesmo aquele que faz
filosofia stricto sensu funcione de maneira prudencial, que funcione de maneira inteligente. Ele não quer apenas expressar eventualmente a sua capacidade intelectual, mas ele quer também expressar alguma novidade. E para isso ele tem que tomar contato, ele tem que ter algum contato com a cultura filosófica. Ele tem que tomar contato com o substrato histórico da filosofia. Ele não vai poder, evidentemente, tomar contato com todo esse substrato. Por quê? Porque é humanamente impossível. A quantidade de textos produzidos em filosofia até hoje, aqueles que a gente poderia dizer aceitáveis, é tão colossal, é tão vasta, é tão exponencial, que o sujeito não conseguiria fazer isso em 15 vidas, 20 vidas, 30 vidas, 1000 vidas. Tá? Como ele só tem uma, ele não vai poder tomar contato com essa literatura toda. Ele vai precisar fazer recortes, ele vai precisar fazer seleções, ele vai ter que ser guiado também por certas crenças e certos indicativos de que, bom, certos autores não tratam daquele problema que ele quer oferecer, mesmo quando ele faz pesquisa filosófica stricto sensu. E por aí ele já vai então descartando, vai fazendo recortes. Não, isso não é relevante, isso não é relevante, isso não é relevante, isso não é relevante, até chegar a um certo núcleo bibliográfico relevante. Quando ele decide que aquele núcleo bibliográfico é relevante, aí ele tem que penetrar nessa literatura. Tá? Aí ele tem que ter uma penetração ampla, total e restrita. É por isso, inclusive, que os problemas filosóficos podem e eventualmente devem ser colocados da maneira a mais específica que nós pudermos dentro dos nossos projetos e desejos como pesquisadores. Tá? Quando o problema é extremamente geral, vocês aumentam demasiadamente o escopo de literatura eventualmente relevante e vai de novo continuar humanamente impossível vocês tomarem contato com aquela literatura relevante. Por que eu estou dizendo isso? Porque pesquisa bibliográfica, como ela entra no algoritmo da metodologia filosófica, quer em stricto sensu, quer lato sensu, na pesquisa filosófica, eu não estou me referindo aqui, pessoal, à pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, tá? Vamos deixar bem claro. Eu estou falando, aplicando esses termos, as expressões latinas, à tarefa de pesquisador, não a programas de pesquisa. Então, mesmo um pesquisador filosófico stricto sensu, que tem a pretensão de produzir uma resposta de si a respeito de um problema, ele vai ter que eleger uma literatura relevante. E essa literatura relevante tem que ser abraçável de maneira, tem que ser penetrada de maneira correta. Ele não pode cometer vacilos ou gafes aí. Isso não significa dizer que ele tem que ler tudo aquilo, todo o texto de um certo item bibliográfico que ele selecionou como relevante. Mas ele vai ter que ler tudo aquilo que ele selecionou como relevante. Porções, passagens, capítulos, subseções, etc. Isso ele vai ter que ter domínio. Vai ter que penetrar naquela literatura e vai ter que ler e tentar compreender o máximo aquele material. Tá? Então, todas essas informações sobre massa de literatura, elas nos dão o seguinte problema. Tá, eu tenho um problema e eu tenho uma literatura colossal que trata desse problema. Como eu faço? Ah, meu amigo, tu vais ter que reduzir o escopo da pesquisa se a literatura for colossal. Se tu considera que a literatura relevante para a tua pesquisa, tá? E eu estou falando aqui de porções, partes, não propriamente de títulos, tá? Eu estou falando de porções. Se vocês considerarem que mesmo fazendo assim, particionando as coisas, mesmo dividindo certos itens bibliográficos, sei lá, enciclopédias em tomos, livros em capítulos, capítulos em seções, seções e subseções, etc. e tal, ou parágrafos dentro de alguma coisa, vocês consideram que aquilo ali é o relevante, mas a massa, a soma daquele troço é extenso, extremamente extenso, e de modo que se torna inviável tu realizar a pesquisa, dadas as limitações de tempo e grana, tá? E outras exigências, né? Basicamente essas, né? Essas são as mais prementes, né? Outras poderiam ser adicionadas, mas eu gosto de aludir basicamente a essas, tempo e dinheiro, né? Se vocês têm esses limitadores, então vocês têm aí uma indicação muito clara de que vocês têm que fazer uma redução no escopo da pesquisa. Então, se o professor na sala de aula diz que vocês têm que realizar uma pesquisa em uma semana a respeito de um certo assunto, de um certo problema específico que lhe dá de um certo autor, tá? Vocês não vão poder, eventualmente, colocar toda a literatura que vocês consideram relevante sobre aquilo. Claro, vocês poderiam simplesmente não sair à procura de literatura relevante, tá? Mas isso seria completamente imprudente, né? O ponto é que, uma vez que vocês façam uma garimpagem inicial da literatura,
tá? E ela se mostra extremamente colossal e inviável para ser conduzida no tempo e segundo os limites que vocês têm, vocês vão ter que fazer uma diminuição do escopo, então vocês vão ter que ser mais específicos. Mesmo que alguém tenha encomendado um problema genérico, vocês vão ter que especificar este problema de modo a vocês produzirem um texto, uma pesquisa, né, a produzirem um conjunto de informações que pode ser expresso num texto publicável, de modo a acomodar melhor essa coisa toda. Então, vocês vão ter que dar uma especificidade maior ao problema de vocês para poder realizar uma pesquisa de fato interessante. Do contrário, ela é... O que ela é? Ela é um lixo. Tá? Então, para fazer uma pesquisa que não seja lixo, nós temos que fazer uma série de acomodações e uma série de adaptações muito importantes. Então, eu tenho um problema e eu tenho a crença de que eu tenho um conjunto de itens muito grande que ultrapassa, que extravasa os meus limites. Então, eu tenho que fazer uma garimpagem. Eu faço uma garimpagem em que sentido? Bom, eu posso fazer uma garimpagem puramente bibliográfica, fazer uma leitura superficial e indicativa de alguns livros que eu considerava relevantes, mas eu, na verdade, percebo que não são. Isso, às vezes, acontece, inclusive, na leitura propriamente do texto, nem com leituras indicativas prévias, né? Quando eu falo aqui de leitura indicativa prévia, eu estou falando daquelas leituras do tipo leitura de resumos, leitura de orelhinhas dos livros, a leitura de resenhas, tá? Todos esses materiais, tá? Eles são materiais de indicação de conteúdo. E a gente toma decisões em aproveitar ou não artigos ou livros com base nessas indicações de conteúdo. Então, se mesmo após leitura de indicação de conteúdo, você selecionar uma certa bibliografia e mesmo assim ela se torna extravasadora das limitações de vocês vão ter que, aí sim vocês vão ter que fazer uma especificação de problema. Vocês vão ter que tornar o problema mais específico. E aí, com base nessa especificação, rejeitar alguns textos. Tá? Então, notem como essa engenharia, essa mecânica, ela está toda muito fechadinha. Tá? Não existe invenção aqui. Então, quando a gente discute, ou quando trata do tema pesquisa bibliográfica como método de pesquisa, e discutimos seleção bibliográfica, é isso que nós temos que ter em mente. A seleção tem que ser relevante, ou seja, de textos que eu creio serem relevantes para aquela pesquisa. 2, elas têm que ser cabíveis dentro das minhas limitações da pesquisa. Tempo e dinheiro, basicamente, são elas. Tá? Um exemplo aqui apenas de limitação de tempo. Né? Imagine que vocês tenham um texto que vocês consideram relevantíssimo para a pesquisa de vocês, mas ele custa uma fortuna que vocês não têm. Não tem agora, não vão ter amanhã, não vão ter daqui 2 anos. E a pesquisa tem que ser entregue daqui 6 meses. Então vocês têm uma limitação de dinheiro. O que é preciso fazer então? Bom, se vocês têm esse limite e vocês não estão a fim de tentar roubar o material e ir para a cadeia, o negócio é fazer a mudança do problema. Você muda a pesquisa. É isso que eu estou querendo justamente dizer. Nós regulamos a massa de literatura pelo problema e o problema pela massa de literatura. Ou seja, se eu tenho um problema que me exige uma massa de literatura que eu considero relevante, mas que extrapola os meus limites, eu tenho que ampliar, eu tenho que especificar mais o meu problema, torná-lo mais específico, de modo a que literatura possa ser expurgada e fazer a adaptação. Tá? É basicamente essa mecânica. Né? Agora, o que eu não posso fazer, nesse fluxo aqui de ajeita o problema ou ajeita a literatura, é que uma vez escolhida a literatura relevante, eu não tenho como não lê-la toda. Então, aí, se ela vai ultrapassar os meus limites, eu tenho que, de fato, modificar o problema. Eu só posso modificar a literatura se eu ainda não considero que ela é toda relevante. Ou seja, se eu fiz o que a gente chama de garimpagem inicial, ou seleção inicial. Então, eu tenho um problema, vou lá, faço uma certa seleção inicial de itens bibliográficos, que é o que costuma aparecer nos projetos de pesquisa como bibliografia, não como referência bibliográfica, mas como bibliografia. Aí o sujeito, ele joga lá uma tonelada de itens que ele julga que são relevantes. Na verdade, ele não vai. Na pesquisa, dificilmente alguém consegue percorrer toda aquela literatura. Não tem nenhum problema. O que ele fez foi a garimpagem inicial. Ele fez uma certa seleção inicial do que ele julga que vai ser interessante. Depois, quando ele vai lá e faz uma leitura de indicadores de conteúdo mais precisa, ou começa eventualmente a ler o material, ele começa a descartar aquele material. Né? Ele começa a fazer o descarte. Então ele joga ali um monte de literatura, né, que ele considera que seja viável, mas se ele perceber que aquela literatura não é viável, ele tem que fazer algumas mudanças no seu problema, ou então, se ele percebe que alguma literatura daquela não é relevante, está ali apenas como garimpagem inicial, né, ele tem que fazer então a seleção. Então, a seleção bibliográfica ela é constituída por 2 fases, no fim das contas. A seleção inicial,
ok? Que é essa que a gente chama de garimpagem, e é uma coisa mais grosseira. E depois a seleção relevante, que é aquele esquema mais enxuto. Se continuar a mesma coisa, vocês têm que considerar os limites de tempo, sempre os limites de tempo e dinheiro de vocês, os limitadores, tá? Se ela ultrapassar os limites, então alguma coisa tem que ser mudada. Se ela for considerada relevante, então o problema tem que ser alterado. Essa é a mecânica, tá? Uma vez que eu chegue à literatura relevante, caso ela ultrapasse os limites, eu tenho que mudar o meu problema. Se ela não ultrapassar os limites, tudo bem, ok? Para selecionar, chegarmos à literatura que a gente considera relevante, não necessariamente tudo aquilo que eu levantei inicialmente vai constar nela. Eventualmente pode, eventualmente não. Né? Mas a ideia é que a garimpagem inicial constitua o escopo máximo de itens bibliográficos que vocês iriam percorrer e, eventualmente, depois com uma filtragem melhor, né, com uma leitura melhor de indicações de conteúdo, vocês vão tirando coisas, jogando coisas para fora, ou seja, deixando aquilo mais enxuto. Isso é o que a gente chama então de fechamento da bibliografia. Vocês têm uma seleção inicial, garimpeira mesmo, e depois uma seleção relevante efetuada depois. Isso pode ser corrigido depois, vocês podem fazer, muito claro que podem. Eventualmente vocês podem fazer, inclusive, uma modificação dessa literatura considerada relevante e descartar algumas coisas. Ok? Mas o descarte é porque o descarte de uma literatura que vocês consideram relevante, que vocês já consideram relevante, não sai sem o preço de vocês fazerem alguma modificação, mesmo que não escrita, mas pelo menos mental, do problema que vocês puseram para resolver. A gente seleciona uma certa literatura inicial, em vista de um certo problema, tá? Faz a seleção daquela literatura e diz, não, isso aqui eu sou obrigado a ler, porque senão não consigo dar resposta, não consigo averiguar minha tentativa de resposta aqui, não consigo checar se ela funciona ou se ela não funciona. Como é que eu vou descartar um texto daqueles depois de maneira arbitrária? Não posso? Então eu faço mesmo com limitações de tempo e dinheiro. Eu tenho que fazer algum tipo de mudança na minha estrutura de problema de hipótese para poder então descartar alguma coisa daquilo, tornando aquele item descartado como sendo irrelevante, então mantendo o meu conjunto de relevância atualizado. Tá? Ok, pessoal? Então, era isso basicamente da unidade 2, a ideia de que eu faço uma seleção inicial que nem sempre vai ser a seleção de itens bibliográficos relevantes. E lembrando, item bibliográfico relevante, tá, pessoal? Vamos pensar assim, ó, até entrevistas escritas são relevantes, até entrevistas audiovisuais. Quando a gente fala de itens bibliográficos, tomem essa coisa de maneira meio elástica, certo? Porque cartas podem ser itens bibliográficos relevantes numa pesquisa. Se vocês acharem escrita cuneiforme, se vocês acharem rolos de papiro também pode ser relevante. Tá? Então, itens bibliográficos aqui, a gente não pode deixar essa coisa muito restrita, pensando apenas em livros e artigos, certo? Essa coisa pode assumir um escopo muito maior. Qualquer material que possa ser referível para efeito de resolução de um problema de pesquisa é um item considerado bibliográfico nessa conjuntura. Ok? Obrigado.